Existe um erro fatal que a maioria das pessoas comete quando se trata de batalha espiritual. Elas foram ensinadas a acreditar que um ataque espiritual sempre vem acompanhado de barulho, de vultos, de pesadelos terríveis ou de coisas quebrando dentro de casa. Elas esperam um filme de terror, e porque elas esperam o caos visível, elas abrem as portas para o inimigo mais perigoso de todos, o inimigo silencioso. Eu preciso que você preste muita atenção no que vou te dizer agora. O maior trunfo das trevas não é te assustar. O medo é uma ferramenta útil, mas ela é primária. O verdadeiro objetivo de uma entidade obsessora de alto nível não é fazer você gritar de medo, é fazer você se acostumar com a presença dela. É fazer com que o peso pareça normal. É fazer com que o fracasso pareça parte da sua personalidade. Talvez você esteja vivendo isso hoje e nem saiba nomear. Você sente um cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Você entra em casa e sente que a alegria foi sugada das paredes. Você tem pensamentos que são derrotistas, frios e estranhos, e você assume a culpa por eles, pensando: nossa, como eu estou negativo hoje. Mas e se eu te disser que esses pensamentos não são seus? E se eu te disser que existe um hóspede invisível na sua casa, ditando o ritmo da sua vida, e você tem servido café para ele todos os dias sem perceber? Hoje, nós vamos remover o véu. Eu não estou aqui para te contar histórias para você não dormir à noite. Pelo contrário, eu estou aqui para te dar a chave que vai te fazer dormir em paz pela primeira vez em anos. Eu vou te revelar os sinais de que um espírito de domínio está vivendo com você, como ele opera, porque ele odeia o seu progresso e, o mais importante, como retomar a autoridade da sua casa e da sua mente. Fique comigo até o final. O que vamos conversar aqui não é teologia rasa, é estratégia de guerra para quem quer viver de verdade. O que você vai aprender hoje vai mudar a forma como você enxerga a sua rotina. Nós vamos sair do misticismo exagerado e entrar na legalidade espiritual. Você vai entender por que seus projetos travam na hora H, por que relacionamentos desandam do nada e como identificar se a má sorte é, na verdade, uma presença organizada trabalhando contra você. Mas antes de mergulharmos nesse conteúdo denso, eu quero te pedir algo simples, mas importante. Deixe o seu gostei aqui no vídeo. Isso não é vaidade, é uma forma de dizer a essa plataforma que esse conteúdo é relevante e precisa chegar a outras pessoas que estão sofrendo em silêncio, assim como você talvez estivesse até encontrar este vídeo. E eu quero saber quem está comigo nessa jornada. Escreva aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, qual sua cidade, seu estado ou país. É sempre uma alegria imensa ver o exército que estamos formando ao redor do mundo. Se você já sente que hoje é o dia da sua virada, comenta também. Eu estou pronto para ver a verdade. Vamos começar. Parte 1. O perigo do inimigo silencioso e a normalização do peso. Vamos começar desconstruindo a ideia do ataque. Quando eu estava do outro lado, operando nas trevas, havia uma regra clara. Se você quer destruir alguém rápido, você assusta. Mas se você quer controlar alguém para sempre, você se esconde. O problema que a maioria das pessoas sente, mas não sabe nomear, é a normalização do peso. Acredite em mim, nem todo espírito quer te assustar. Existem categorias de espíritos obsessores que não têm interesse nenhum em fazer você ver vultos. O objetivo deles é conviver. Eles querem observar. Eles querem influenciar suas decisões lentamente, como uma gota de veneno em um copo d'água, que não muda a cor da água, mas a torna tóxica. O sinal mais forte de que existe algo errado na sua casa não é o caos imediato, é a estagnação constante. É quando algo espiritual passa tempo demais ao seu redor e começa a parecer normal. Você começa a justificar o injustificável. Você diz: é normal eu me sentir exausto assim que cruzo a porta da sala. Deve ser o estresse do trabalho. Mas, curiosamente, na rua você estava bem. Você diz: é normal eu e meu esposo brigarmos toda vez que vamos falar de planos para o futuro. Não, não é normal. Essa presença constante gera uma fadiga espiritual. É como carregar uma mochila de pedras que você não vê. Você caminha, você trabalha, você vive, mas tudo exige o triplo do esforço. A sensação é de estar sendo acompanhado. Sabe quando você está sozinho em um cômodo, mas seu corpo fica em alerta, como se tivesse mais alguém ali?
Sua intuição, que é o Espírito Santo, ou seu espírito humano alertando, está gritando perigo, mas sua mente racional diz, não é nada. É aqui que o ataque se estabelece. Quando você ignora o alerta do espírito e aceita o peso como parte da rotina. Esses espíritos se alimentam dessa aceitação. Eles gostam de ambientes onde a tristeza é ambiente, onde a reclamação é a música de fundo. Eles não precisam fazer barulho, porque eles já se tornaram parte da mobília emocional da sua casa. Se você tem sentido que seus pensamentos não parecem seus, que existe uma voz interna te colocando para baixo, te induzindo a desistir, cuidado. Isso não é apenas depressão ou cansaço. Isso pode ser a influência sussurrada de um obsessor que já se sente em casa na sua vida. Parte 2. O espírito de domínio. Entendendo a hierarquia. Precisamos aprofundar isso. Não estamos falando de um espírito zombeteiro, aquele que esconde sua chave ou faz a porta bater. Estamos falando de algo muito mais sério. O espírito de domínio. No mundo espiritual, existem patentes, existem níveis de autoridade e malignidade. Um espírito de domínio não ataca rápido. Ele é um estrategista. Ele não tem pressa. A função dele é ocupar espaço. Imagine um exército inimigo que invade um território. Eles não chegam atirando em tudo. Primeiro, eles montam acampamento. Eles estudam o terreno. Eles veem onde estão as fontes de água, onde estão as fraquezas da muralha. O espírito de domínio faz exatamente isso com a sua vida. Eles se instalam onde encontram aberturas. E que aberturas são essas? Aberturas emocionais prolongadas, históricos espirituais de família que nunca foram quebrados e vínculos mal resolvidos. Sabe aquela mágoa que você guarda há 10 anos? Para um espírito de domínio, isso é um quarto de hóspedes confortável. Sabe aquele luto que virou revolta contra Deus? Isso é uma porta aberta. A especialidade desse tipo de espírito não é a destruição imediata, como um acidente ou uma doença súbita. A especialidade dele é o atraso. Ele quer que você ande em círculos. Ele quer que você tenha a sensação de movimento, mas sem sair do lugar. Eu quero que você guarde essa frase. Se possível, anote. Eles não querem te destruir hoje. Eles querem decidir o ritmo da sua vida amanhã. O objetivo é o controle. Se ele consegue controlar seu ânimo, ele controla suas ações. Se ele controla suas ações, ele controla seu destino. É um domínio silencioso, sem exaltação, sem shows pirotécnicos. É você, sentado no sofá, sem vontade de viver, achando que isso é apenas quem você é. Mas não é quem você é. É quem ele está fazendo você ser. Parte 3. A estratégia do apego. Eles aprendem sua rotina. Como eles conseguem ficar tanto tempo sem serem notados? A resposta está na estratégia de grudar. Esses espíritos não passam pela sua vida como um vento. Eles se apegam como cracas em um navio. Quanto mais tempo eles permanecem, maior é a influência. E sabe do que eles se alimentam para ficarem fortes? Da sua rotina, da repetição, da falta de discernimento. Um encosto inteligente não se anuncia. Ele se adapta ao seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que dorme tarde, ele vai atuar na madrugada. Se você é uma pessoa colérica, que explode fácil, ele vai ficar esperando o momento da raiva para injetar mais fúria. Ele aprende seus horários. Ele aprende seus gatilhos emocionais. Ele conhece seus ciclos melhor que você. Você precisa entender que o mundo espiritual é observacional. Está escrito que o diabo rodeia a terra, observando. Se um espírito obsessor percebe que toda terça-feira você fica desanimado porque tem uma reunião difícil, ele vai marcar presença na terça-feira de manhã para garantir que o desânimo seja insuportável. A pessoa começa a achar normal procrastinar tarefas importantes. Começa a achar normal ter bloqueios inexplicáveis. Ah, eu sou assim mesmo. Começo tudo e não termino nada. Cuidado com o que você chama de meu jeito. Muitas vezes, esse comportamento é um padrão imposto por uma entidade que está sugando sua energia vital. Eles grudam na sua mente. Eles criam trilhas neurais de fracasso. É por isso que muitas vezes você sente que está lutando contra si mesmo. Mas a verdade é que existe um parasita espiritual se beneficiando da sua falta de reação. Enquanto você não reage, ele se alimenta. Enquanto você aceita, ele cresce. Parte 4. O ataque na hora da virada.
Por que eles odeiam o sucesso? Agora vamos tocar em um ponto que é ouro puro para quem busca libertação. Preste atenção. O ataque furioso desse tipo de espírito não acontece quando tudo está ruim. Quando você está no fundo do poço, triste, derrotado, eles estão quietos, apenas se alimentando. O ataque acontece quando você decide levantar a cabeça. O ataque vem quando algo começa a dar certo. Você já percebeu esse padrão? Você consegue um novo emprego, está feliz, e na primeira semana uma briga homérica acontece em casa sem motivo. Você começa um novo relacionamento, tudo parece perfeito, e de repente, uma confusão mental, um ciúme doentio ou um afastamento frio acontece. Você decide voltar para a igreja, decide orar, e no dia seguinte, uma preguiça mortal ou uma doença física te ataca. Por que isso acontece? Porque espíritos de domínio odeiam movimento. Eles são espíritos de estagnação. Eles querem manter você exatamente onde você está, preferencialmente sofrendo. Quando você se move, quando você ousa ter esperança, quando você começa a florescer, eles reagem. O movimento ameaça a estadia deles. Se a sua vida melhora, a frequência da sua casa muda. A alegria é uma frequência alta. A gratidão é uma frequência que queima o mal. A oração é uma frequência que bombardeia as trevas. Eles não suportam isso. Então eles atacam para te derrubar de volta para a frequência baixa, onde eles conseguem respirar. Essa é a prova real. Se algo começou a florescer e sem aviso prévio começou a murchar, isso não é coincidência. Isso é sabotagem espiritual. Pessoas se afastam de você após você melhorar. Negócios que estavam fechados dão para trás na última hora. Isso é o espírito de domínio, puxando o freio de mão da sua vida. Ele está dizendo, você não tem permissão para sair daqui. Mas eu estou aqui para te dizer hoje, você não precisa da permissão dele. Parte 5. A origem do vínculo. Como eles entram? Você deve estar se perguntando, mas como isso entrou na minha vida? Eu não mexo com coisas erradas. Eu preciso te ensinar algo com muita maturidade agora. Raramente, esse espírito surge do nada, caindo de paraquedas na sua sala. O mundo espiritual se movimenta por permissões e por legalidade, não por acaso. Esse tipo de ataque geralmente vem de um vínculo. Pode ser um objeto que você trouxe para dentro de casa sem saber a procedência. Presentes dados com inveja ou consagração oculta, roupas usadas, móveis antigos que carregam a memória espiritual de ambientes conturbados. Pode vir também de relacionamentos. Pessoas que carregam cargas espirituais pesadas e, ao se relacionarem com você, seja amizade ou romance, transferem parte dessa carga. A Bíblia fala sobre julgo desigual e sobre contaminação. Se você traz alguém para a sua intimidade que tem um espírito de ruína, esse espírito vai começar a atuar na sua vida também. E claro, ambientes. Mudar para uma casa onde aconteceram tragédias, brigas constantes ou rituais, sem antes fazer uma limpeza espiritual, é pedir para conviver com o que ficou lá. Não quero que você fique paranoico, olhando para cada caneta da sua casa com medo. Não é sobre medo, é sobre discernimento. O mundo espiritual se movimenta por permissões. Se algo tem direito legal de estar ali, ele vai estar. Às vezes, a permissão é um pecado de estimação que você não abandona. Às vezes, é a falta de oração. Às vezes, é um objeto consagrado que você aceitou por educação. Você precisa começar a observar, não acusar. Olhe ao redor. Quando tudo começou a ficar pesado, foi depois que ganhei aquele presente? Foi depois que aquela pessoa começou a frequentar minha casa? Foi depois que me mudei? Rastreie a origem. O Espírito Santo é excelente em nos fazer lembrar. Parte 6. O preço de ignorar. Uma história real. Para que você entenda a gravidade disso, vou compartilhar um relato aplicado. Uma história que reflete a realidade de muitos que eu atendi quando deixei as trevas para servir à luz. Havia uma pessoa, vamos chamá-la de Ana. Ana era uma mulher comum, trabalhadora, cristã. A vida dela era estável, mas travada. Nada crescia, mas nada desmoronava. Era aquele morno constante. Um dia, Ana aceitou guardar alguns móveis de uma parente distante que estava se mudando. Um favor inocente. Aparentemente, apenas madeira e tecido. Mas aquela parente vivia em uma casa de brigas, de ocultismo, de depressão profunda.
Na primeira semana, Ana sentiu que o sono mudou. Ela acordava cansada. O clima da casa ficou denso. As luzes pareciam brilhar menos, mesmo estando acesas. O marido de Ana, que era calmo, começou a ficar irritado por coisas bobas. Quando Ana tentou uma promoção no trabalho, algo que era quase certo, a porta se fechou brutalmente. O carro quebrou. As crianças adoeceram. Tudo ao mesmo tempo. Ana pensou, é só uma fase ruim. Ela ignorou. Passaram-se meses. A fase ruim virou o novo normal. O casamento estava por um fio. A saúde mental dela estava destruída. Ela orava, mas sentia que a oração batia no teto e voltava. O momento-chave foi quando ela estava na sala, olhando para aqueles móveis que não eram dela, e sentiu um arrepio gélido, uma certeza absoluta de que a infelicidade vinha dali. Não havia um monstro sentado no sofá. Havia uma presença. Havia uma legalidade. Aquele objeto era um ponto de contato, uma âncora para o espírito de domínio que destruiu a vida da parente e agora estava tentando destruir a Diana. Nada parecia errado visualmente, mas tudo parecia pesado espiritualmente. Ana precisou de coragem para ligar os pontos. Não foi o medo que abriu os olhos dela, foi a repetição do padrão. Ela entendeu que estava abrigando o inimigo. Essa história não é para te assustar, é para te ensinar. O que entrou na sua vida recentemente? O que você está tolerando? As consequências de ignorar isso são viver em ciclos de fracasso, relacionamentos quebrados, sem explicação lógica, identidade enfraquecida. Quando você não discerne o que está ao seu redor, você começa a achar que o problema é você. E esse é o maior erro de todos. Parte 7. O caminho da libertação. Enxergar para vencer. Agora que você entendeu o diagnóstico, vamos para a cura. Como se livrar desse hóspede indesejado? O primeiro passo não é gritar. O primeiro passo não é sair jogando óleo ungido em tudo desesperadamente. O primeiro passo é a consciência. Antes da batalha, existe a estratégia. Antes de expulsar, é preciso identificar. Muitas pessoas perdem a guerra espiritual porque lutam de olhos vendados. Elas dão murros no ar. Você precisa parar e analisar friamente sua vida. Observe os padrões. O que sempre se repete? Em que época do ano? Depois de falar com quem? Questione as repetições. Porque toda vez que vou receber dinheiro, uma conta extra aparece. Avalie os vínculos. O que eu trouxe para dentro de casa? Reavalie o ambiente. Minha casa tem sido um lugar de adoração ou de guerra? A autoridade espiritual começa quando você para de aceitar tudo como acaso ou normal. No momento em que você diz, eu sei que você está aí e eu sei que você não tem direito sobre mim, o inimigo treme. O diabo opera nas trevas, no oculto. Quando você joga a luz do entendimento, ele perde força. A consciência reduz a influência. A clareza enfraquece o domínio. Eles não são invencíveis. Eles dependem da sua distração. Eles dependem que você continue achando que é só cansaço. Eles temem pessoas lúcidas. Eles temem pessoas que sabem quem são em Deus. A frase que quero que você leve para o seu coração é: quando você entende o jogo, você deixa de ser território e passa a ser autoridade. Você precisa fechar as brechas. Se for um objeto, desfaça-se dele. Se for um pecado, confesse e abandone. Se for falta de oração, volte a orar hoje. Tire o alimento do espírito obsessor e ele terá que ir embora. Onde não há alimento, não há permanência. Parte 8. Oração final de quebra de vínculos e restauração. Agora, eu quero que você se posicione. Não importa onde você esteja, se puder, feche os seus olhos. Vamos selar esse ensinamento, não apenas com teoria, mas com poder. Vamos dar uma ordem de despejo a qualquer espírito de domínio que tenha tentado se alojar na sua vida. Respire fundo. Acalme o seu coração. Lembre-se, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ore comigo agora, seja em voz alta ou no silêncio da sua mente, mas com toda a sua fé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me coloco agora diante da tua presença, coberto pelo sangue de Jesus. Senhor, neste momento, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas brechas que deixei abertas e pelas vezes que aceitei o peso maligno como se fosse normal. Eu peço que o teu Espírito Santo
ilumine agora a minha mente e a minha casa. Eu declaro com a autoridade que me foi dada pelo nome de Jesus que todo espírito de domínio, todo espírito obsessor, todo espírito de atraso e estagnação que tenha entrado em minha casa, em minha mente ou em minha família, perde a legalidade agora. Eu quebro todo vínculo com objetos presentes ou heranças malditas. Eu corto todo laço com o passado que me prende à dor. Eu ordeno a todo espírito que se alimenta da minha rotina, que se esconde no silêncio. Sai da minha mente, sai do meu lar, sai das minhas finanças, sai dos meus relacionamentos. Eu consagro o meu lar ao Senhor, que a minha casa seja território santo, que onde havia peso agora haja leveza, onde havia confusão agora haja paz, onde havia trevas que brilhe a tua maravilhosa luz. Eu tomo posse da minha autoridade. Eu não aceito mais ser hóspede do medo em minha própria vida. Eu sou livre, eu sou abençoado, e a minha casa servirá ao Senhor. Assim eu oro, assim eu creio, e assim eu declaro a vitória, em nome de Jesus. Amém. Conclusão e chamada para a vitória. Respire fundo. Sinta a leveza que vem quando a verdade toma o lugar da mentira. O mundo espiritual é real, mas a sua vitória também é. Eu quero que você faça algo profético agora. Eu quero que você use os comentários aqui embaixo, não apenas para falar comigo, mas para declarar a sua posição no mundo espiritual. Escreva a seguinte frase de vitória: minha casa é território de luz. Escreva isso com fé. Ao escrever, você está materializando sua vontade. Deixe o inimigo ler que aí, nessa casa, ele não manda mais. Use os comentários também para semear na vida de alguém. Se você tem um testemunho, conte. Se você sentiu algo durante a oração, compartilhe. Vamos fazer desses comentários um lugar de encorajamento, onde quem entra triste sai fortalecido ao ler o seu relato. E se você quer continuar recebendo esse tipo de alimento, se você quer aprender a guerrear e a vencer com sabedoria, se inscreva no canal e ative as notificações. Nós temos um encontro diário aqui, e eu não quero que você perca nenhuma instrução. Compartilhe esse vídeo. Mande no grupo da família, mande para aquela amiga que vive cansada e não sabe o porquê. Você pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém hoje apenas enviando esse link. Lembre-se, a batalha pode ser real, mas a vitória já foi decretada para aqueles que se posicionam. Mantenha-se firme, mantenha-se lúcido. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Fiquem na paz que excede todo o entendimento.